ao Senhor, que Ele dirige toda a honra, toda a glória. Abra vossas Bíblias, texto de Levíticos capítulo de número 3, Levíticos 6. Glória. Levíticos 6, vamos estar lendo do 8 ao 10. Glória, aleluia. Se me encontro um pouco cansado, bastante cansado. Hoje eu estava até agora quase agora ali virando uma laje em casa, mas para a glória de Deus a gente conseguiu virar. Só estava eu e meu pai lá. Então já viu como é. Virar laje não é fácil. A gente está um pouco cansado, mas o Senhor é fiel. Eu até disse para o pastor, foi você que vai pregar para ele. Tá bom. Vamos lá então. Vamos pregar a palavra do Senhor, porque Ele é bom. Ele já vai confirmando sua palavra conosco. Levítico 6 diz assim: o Senhor. Som. 1, 2, 3. Vamos lá? Diz assim o texto sagrado: o Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e aos seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os seus calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e as levará as cinzas para fora do acampamento, ao lugar cerimonialmente puro. Verso de número 12. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Verso 13: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Aleluia. Pode tomar o seu assento nessa noite. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Gente, nós estamos a falar acerca do sacerdócio e de alguns pontos em que Deus estabeleceu para eles. O primeiro foco desta mensagem é que Deus, Ele decidiu se relacionar com o povo. Deus, Ele vai estabelecer, gente, uma forma de relacionamento com o seu povo. Ele vai dizer e vai escolher a Arão e aos seus descendentes para ser sacerdote, o povo a qual iria cuidar do templo
do Senhor. O povo a qual iria trabalhar para o Senhor. O povo a qual levaria incensos ao Senhor. O povo a qual iria adorar ao Senhor. O povo a qual iria se santificar ao Senhor. Um povo escolhido. A própria palavra de Deus vai dizer que Deus escolheu uma geração eleita e que nós somos essa geração eleita. Aleluia! A Bíblia vai dizer que nós somos os sacerdotes santos, separados para toda e boa obra. Ou seja, nós também fazemos parte disso, desse contexto. Você é um sacerdote do Senhor. E aqui, Deus escolhe esse povo, os sacerdotes, para ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento próximo. Um relacionamento de comunhão com eles. Olha só. Deus escolhe eles, gente, como uma forma de se relacionar. Mas como todos aqui bem sabem, que relacionamentos trazem responsabilidades. Não há relacionamento que não haja responsabilidade. Todo relacionamento, Alexandre, requer responsabilidade, tanto de uma parte quanto da outra. Você quer ver uma coisa? Quando um homem e uma mulher casam e formam uma família, a responsabilidade do homem é prover alimento, trazer dinheiro para pagar as contas, e a mulher edificar a casa, cuidar dos filhos, das crianças. Então há responsabilidade para os dois. Onde há relacionamento, há responsabilidade. E isso é uma forma em que Deus criou para que nós pudéssemos se relacionar com Ele. Você quer ver uma coisa, Alex? Se tem uma coisa que dificulta casamento, é o marido não trabalhar. Você quer ver uma coisa? Venta dentro de casa se o homem não prover. Você quer ver uma coisa? Se a mulher não cuida da casa, o marido chega a estar bagunçada. Aleluia, você pode ter a certeza que vai dar ruim uma hora. Por quê? Porque relacionamento requer responsabilidade. Aleluia! Nós temos que entender que essa responsabilidade está sobre nós. Qual responsabilidade está sobre mim? Há uma responsabilidade de carregarmos a presença de Deus. Aleluia! Há uma responsabilidade de sermos chamados cristãos. Há uma responsabilidade. Eu não sei se você exerce algum cargo ministerial, mas piorou. A responsabilidade aumenta cada vez mais. Verdade. Entende uma coisa? Há uma responsabilidade. Onde você vai, você é cristão. Relacionamento com Cristo. Quando você erra, alguém não vai falar, ela errou. Alguém vai dizer, ela é uma cristã, está dando um mau exemplo, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Por quê? Porque você tem um relacionamento. Olha só, Deus escolhe o homem, Deus escolhe o sacerdócio para um relacionamento íntimo, mais próximo. E estabelece alguns princípios. Entenda uma coisa, aqui ele é muito interessante, que Deus estabelece um princípio de relacionamento. Qual é, Alex? É um princípio de eles entregarem uma oferta de holocausto em forma de perdão, em forma, aleluia, de alguém que se arrepende diariamente. Aleluia! É alguém que olha para si e diz, não posso, não poderia, mas eu vou prestar sacrifício, porque Ele me chamou. Glória a Deus! Então entenda isso daqui. Deus, quando chama eles, separa, coloca eles numa tenda e diz, aqui eu vou me apresentar. Ou seja, Deus está escolhendo lugar, Deus está escolhendo pessoas para se relacionar. Olha só isso daqui. E uma coisa me chama a atenção: Deus coloca tudo, Deus dá a direção de
instrumento. Deus coloca, aleluia, dá a direção da arca, dá as medidas, coloca, aleluia, o altar, dá tudo, aleluia, a eles, as medidas, as coisas todas. Olha só, aí Deus pega uma coisa aqui que me chama a atenção, é o que Deus vai colocar sobre o altar. É interessante isso, porque não é o sacerdócio que inicia isso. O que vai ter sobre o altar, Wallace? É o que o texto disse para nós, é o fogo que arderia continuamente sobre o altar. Perceba uma coisa aqui, que aleluia, a Bíblia Sagrada diz que foi Deus que acendeu o fogo na tenda ou no tabernáculo. Olha só isso daqui, e há um texto que nós lemos, diz algumas características do relacionamento e responsabilidades que esses sacerdotes teriam. E uma das responsabilidades que Deus afirma para eles é que o fogo não poderia se apagar sobre o altar. Glória a Deus. Wallace, por que o fogo não podia se apagar? Porque o fogo representava, aleluia, a presença de Deus no meio do arraial. Porque o fogo representava, aleluia, que Deus se fazia presente no meio dos sacerdotes. E lá vai uma coisa aqui, aleluia, que a gente precisa entender, que para o fogo permanecer no meio, aleluia, aleluia, nós temos que entender que nós também somos responsáveis, nós temos responsabilidades. Não há como culpar alguém por falta, aleluia, de fogo, se nós mesmos não entendermos que todo dia nós precisamos, aleluia, manter a chama acesa. Olha só isso aqui, a responsabilidade, aleluia, é do sacerdócio. Júnior, perceba uma coisa, é Deus quem acende o fogo, aleluia, nas nossas vidas. É Deus que acende o fogo em Levíticos, aleluia, capítulo 6, Deus coloca o fogo, simbolizando a presença dele, aleluia, na tenda. É Deus quem acende o fogo em nossas vidas, simbolizando a presença dele, habitando no meio da igreja, habitando conosco. Mas nós temos que ter a responsabilidade de manter essa chama acesa. Aleluia. Glória a Deus. Elevar-se a comunidade a célula. Aleluia. Isso daqui é interessante. Por quê? Porque Deus estabelece, vou acender, mas agora tem responsabilidade. Pera lá, vou acender, mas vai ter que colocar lenha todo dia, vai ter que levantar de manhã todo dia para orar, vai ter que levantar de manhã para jejuar, vai ter que levantar de manhã para entregar, aleluia. Deus estabelece responsabilidade. Aleluia. Deus estabeleceu responsabilidade a eles. E eles, aleluia, eles precisam entender que a responsabilidade não é de Deus. Aleluia, a responsabilidade está sobre nós. Wallace, por que não é de Deus? Porque a parte dele ele fez, acendeu o fogo. E agora é a nossa de manter acesa. Aleluia. A responsabilidade de manter o fogo aceso é do sacerdote. Wallace, e aí? Aleluia! Isso significa uma coisa, que eles não poderiam deixar de vigiar, que eles não poderiam deixar de olhar, que eles não poderiam deixar de se relacionar, porque é o meio deles se relacionar com o Altíssimo, gente. E é muita gente querendo, aleluia, ter fogo sobre o altar, mas não se relaciona mais com Deus no altar. Aleluia. E não tem como, gente, aleluia. Isso daqui o texto me afirma, gente. Não é uma ocasião, pastor, não é um dia especial, Júnior, é todo dia. Aleluia. Eu já vi muito isso aqui. É dia de congresso, de festividade,
Deus não se limita, gente. O poder de Deus habita. Glórias a Deus. O poder de Deus ainda habita no meio dos santos. O poder de Deus ainda habita em quem tem reverência. O poder de Deus ainda habita em quem santifica. O poder de Deus habita em quem ora. O poder de Deus habita em quem jejua. O poder de Deus se manifesta. Aleluia. Em quem busca, em quem entrega, gente. Olha só isso daqui. O fogo, Júnior, só se apaga, Júnior, por falta de entrega. O fogo de Deus só apaga por falta de entrega. Era só se o sacerdócio olhasse e dizer: ah, não, hoje eu não vou orar. Ah, hoje eu não vou orar. Hoje eu não vou levar o sacrifício. Hoje eu não. Hoje eu não vou ir lá. Hoje eu não vou fazer. Aleluia. Aleluia. O fogo só se apaga, gente, no meio da igreja. O fogo só se apaga em nossas vidas se nós deixarmos de fazer o nosso dever. Você sabe o que é que Deus falou para mim, gente? Aleluia. Deus me deu uma revelação, falou comigo, gente. Aleluia. Wallace, você está vendo como está a tua vida? Eu olhei e disse: Senhor, sim. Aleluia, eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais. Eu preciso fazer mais. E aí? E aí? E aí, Senhor? É contigo, Senhor? Eu disse: não. Tu está deixando de fazer o que é o teu dever. Tu está esperando da carne sentir para orar. Tu está esperando da carne sentir para jejuar. Tu está esperando sentir para fazer. Enquanto eu já ordenei, isso é o teu dever. Abarachúria. É o dever dos santos jejuares. É o dever dos santos orarem. É o dever dos santos, aleluia, lerem as sagradas escrituras. Por quê? Porque o meu povo peca e perece por falta de conhecimento. Sinto muito te dizer, aleluia, aleluia. Hoje tu não vai sair daqui, aleluia, talvez rodando e pulando, mas tu vai sair consciente, dizendo: a partir de hoje eu não vou deixar de entregar. Júlio, sabe por que os cultos se tornam frios? Sabe por que não se tem alegria, gozo, mais prazer em estar na casa de Deus? Porque pessoas querem estar aqui, mas querem estar de qualquer maneira. Querem estar aqui, mas não entregam a oração do lar. Querem estar aqui, mas não dobram o joelho para orar em casa. Querem estar aqui, mas não tiram um dia da semana para jejuar. Querem estar aqui, mas não entregam o que é para entregar. A responsabilidade é tua. Eu não vou fugir disso não. Bate alguém na mão de alguém, diz na cara dele, na cara dela: a responsabilidade é tua de manter a chama acesa. Aleluia. Calabaraçúria, rapaz. Aleluia. Se nós entendêssemos um culto como esse, gente, aqui, é olhar na cara mesmo e dizer como eu olhei para o céu e disse: Senhor, eu vou fazer o meu dever. Eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer mesmo sem sentir. Eu vou levantar, vou orar, vou jejuar, vou fazer a minha responsabilidade. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é tua. Calabaraxuga. Chega, Júnior. Chega de uma geração que olha para o altar esperando alguma coisa. Nós, o céu, quer uma geração como Abraão. Como é a geração de Abraão, Alexander? Olha lá para o texto. Abraão sobe o monte para sacrificar. E aí, Abraão leva o cutelo. Abraão leva a lenha. Abraão leva o fogo. E Abraão diz: o Senhor vai prover o cordeiro. Aleluia.
culto de Abraão não faltou aleluia, pastor. O culto de Abraão tinha lenha. O culto de Abraão tinha cutelo, sacrifício. E tinha também cordeiro. Chega de culto vazio. Chega de apresentar culto vazio. Chega, mas chega com a lenha. Chega, mas chega com sacrifício. Chega, mas chega com o cutelo. Chega, mas chega completo. A responsabilidade é nossa. Aleluia. Chega de esperar de alguém para dar o nome. Chega de esperar uma profecia para tu se abrir para Deus. Hoje não. Hoje Deus está levantando a geração. Uma geração que vai entregar. Uma geração que vai obedecer. Uma geração que tem responsabilidade. É muita. Aleluia, gente. É muita gente esperando de alguém, cara. É muita gente esperando de mim. É muita gente esperando do pastor. Mas Deus está te dizendo: ei, eu depositei uma chama em você. E a responsabilidade é tua. Calabaraxúria. Aleluia. Gente, olha só isso daqui. Aleluia. Não era algo, aleluia, em um dia especial, gente, que eles tinham que fazer, mas era diariamente. Sabe o que isso fala, Samuel? Não era emocional, Samuel. Eu não venho para a igreja todo dia emocionado, pastor, porque é uma festividade, é um culto, aleluia, que eu tenho que me arrumar melhor, não. É a responsabilidade que me traz a esse culto. E o Senhor te diz: a responsabilidade de manter o culto avivado é tua. A responsabilidade de milagre acontecer é tua. A responsabilidade de levar a presença para casa é tua. Aleluia. Aleluia. A responsabilidade é nossa. E nós temos que entender que a presença de Deus, pastor, só vai embora quando nós para de entregar, pastor. Aleluia. Aleluia, Júnior. A presença de Deus só vai se apagando em nós quando nós deixamos de entregar aquilo que é dele, aquilo que é dever nosso entregar. Você pode adorar ele aí? Aleluia. Aleluia. Eu sei que o dever pesa, gente. Eu sei que é difícil orar, gente. Eu sei que é difícil jejuar. Eu sei, mas é um dever nosso. Por que, Lara? Porque nós temos um relacionamento. E a responsabilidade é nossa de mantermos o relacionamento com ele. Você já reparou que se uma pessoa não fala com você, aleluia, diariamente, você pode perceber que cada vez mais ela vai se afastando. É assim, a palavra de Deus diz que quando nós se achegamos a ele, ele se achegará a nós. Então, olha, se o que define hoje, aleluia, o meu e o teu culto é o quanto nós estamos fazendo por ele. Não é se a palavra está sendo boa, não é se o culto deve mover. O que significa se o culto foi bom para mim é o quanto eu tenho entregado para ele. Aleluia. Por quê? Porque o culto é só uma parte do que eu entrego. O sacerdote levanta toda manhã para cuidar, gente. Se tem uma coisa que faz o fogo de Deus se apagar, gente, é nós não valorizarmos o fogo que Deus acendeu. Gente, tem muita gente que não valoriza o que Deus acendeu, por isso apaga. Você já percebeu? Tem gente que vem aqui, visita, vem aqui, Deus acende, mas passa o tempo, está apagado. Por que apagou? Porque
porque deixou de entregar o que é dever de entregar. Deus nos escolheu para ter um relacionamento. Nós precisamos ter a responsabilidade de quem se relaciona com Deus. Aleluia. Para Ele permanecer em nós. Nós ainda devemos orar. Nós ainda devemos buscar. Nós ainda devemos jejuar. Nós ainda devemos se santificar. Nós devemos valorizar aquilo que Deus acendeu em nós. A presença de Deus só se vai quando não se valoriza ela, gente. Por que tem pessoas que muitas das vezes já não tem mais a presença, já não tem alegria, já não tem mais paz, amor, já não tem mais os sinais da presença? Por quê? Porque parou de entregar. Esperou que Deus acendesse todo dia. Júnior esperou que todo culto fosse avivado. Esperou que todo culto tivesse milagre. E aí? Aí esqueceu de fazer o seu dever de casa. Esqueceu de vigiar. Esqueceu de orar. Deixou de lado jejum. Deixou de lado subir monte. Deixou de lado buscar. Aí a presença vai se apagando, se vai. É por isso que pessoas estão na igreja e daqui a pouco caem, gente. Caem por quê? Porque deixou de fazer aquilo que era dever dela fazer. Estou assim, estou assado. Não estou com vontade de ir para a igreja. Claro, não está orando em casa. Como é que vai ter vontade de vir para a igreja se não ora? Como é que vai ter vontade de vir para a igreja se tu não jejuou? É muito fácil, gente, chegar aqui e colocar a carga aqui em cima, quando você tinha que trazer lenha para juntar com nós e acender o fogo. Aleluia. É muito fácil olhar para o pregador, para o cantor e dizer: está sem presença, está com fogo apagado. Gente, não é não, é que é difícil, gente, manter o fogo aceso para muita gente. No particular até consegue, mas para muita gente sem entrega, o fogo se apaga. Você já reparou quantas pessoas tem aqui e quantas estão dando glória? Você acha que o fogo vai manifestar? E o fogo do glória, o que é o ácido? É porque a palavra não é boa? Não. É porque faltou relacionamento. É porque faltou dever. Eu não sinto vontade de dar glória, não sinto vontade de dar aleluia. Eu não sei você, mas a palavra de Deus diz que quando nós abrimos nossas bocas e glorificamos a Jesus Cristo, nós se tornamos semelhantes a Ele. Se tu não dava glória, eu não sei. Começa a partir de agora. Começa a glorificar o nome de Jesus agora. Por quê? Porque enquanto tu glorifica, tu se torna semelhante a quem tu glorifica. Gente, é assim. Aleluia. A responsabilidade é nossa de manter aquilo, o fogo aceso. O fogo só se apaga na vida de pessoas que não valorizam o fogo, a presença. A presença só se vai quando nós não valorizamos ela mais. A presença só se vai quando não há entrega mais. Aleluia. Assim, eu faço um teste com você hoje. Eu faço um teste, debaixo da direção de Deus. Faz um teste comigo hoje. Vai para a tua casa, lá para o teu quarto. Dobra o teu joelho e diz assim: Senhor, eu desvalorizei. Aleluia, não cumpri com o meu dever. Mas a partir de hoje, vou começar a entregar. A partir de agora, vou começar a entregar. Acende o que estava querendo apagar. Não, aleluia. Muita gente, aleluia, com a boca, a mão levantada, Júnior. Era para essa igreja estar todo mundo de mão levantada, dizendo: Senhor, eu não entreguei o que o Senhor queria. Mas a partir de hoje, eu não saio, aleluia, para mais um culto sem entregar o que o Senhor pede, sem entregar o meu dever. É dever nosso manter essa presença nas nossas vidas. Aleluia, é dever
do sacerdócio manter a presença de Deus no meio do arraial. Olha só isso. Aleluia. Glórias a Deus. Deus nunca ordenou, gente, que o sacerdote acendesse o fogo. Porque o fogo, quem acendeu foi Deus. O que Deus espera de nós é que nós simplesmente colocamos lenha sobre aquilo que já está. Você já viu o fogo parar de se alimentar enquanto tu alimenta ele? Você já viu o fogo apagar se você joga madeira nele? Aleluia! Você já viu o fogo apagar se você coloca combustível nele para ele acender? Maneira nenhuma. Pelo contrário, quanto mais nós entregarmos, mais o fogo, a presença de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida. A partir desse culto, Deus muda a tua história. A partir desse culto, tu não vai mais ser o mesmo. Você vai voltar a entregar, aleluia, a oração que tu orava. Você vai voltar a cantar como tu cantava. Você vai voltar a ministrar perante o Senhor como tu ministrava. A presença de Deus vai te consumir. Você pode fechar o olho e adorar Ele aí, que se é um sinal de Deus falando pela minha boca, tu irás sentir Ele aí através da tua adoração. Ou fecha o olho aí e começa a adorar Ele aí, no teu particular, aleluia, no teu íntimo. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, começa a acender hoje através da tua palavra, nele, acende a tua presença, reacende o fogo, Pai, reacende em nós essa chama, reacende na direita, reacende na esquerda, reacende na portaria, reacende no altar, reacende no jogo, reacende nas crianças, reacende nos obreiros, reacende no ministério, reacende nessa igreja. Sente a presença de Deus aí, sente. Sente a presença de Deus aí, sente essa graça sobre a tua vida aí. Ah, Espírito Santo de Deus, para a glória de Cristo, aviva a tua obra, deposita a presença, aumenta a presença, aumenta o céu, aumenta essa chama. Faz arder em nós, Senhor, faz arder em nós como ardia outra hora, faz arder em nós, Pai, como nós tínhamos, Pai, no começo, faz arder em nós, Pai, a tua presença. Você pode entregar o teu culto hoje aí. Ai, que noite, ele da eu não sei, mas hoje o céu me autoriza a dizer hoje à noite de arrependimento de alguém que deixou de valorizar a presença, bater no peito e dizer: Senhor, eu desvalorizei, mas a partir de hoje vou entregar, a partir de hoje não vai voltar. Levasse a cominar a serve. Aleluia. Júnior, é aí que muitos falham, Júnior. É aí que muitos começam acesos, muitos começam bem, muitos começam orando, muitos começam, gente, jejuando, mas passando o tempo, gente, vai passando o tempo, vai se desgastando, deixa de orar, deixa de buscar, deixa de jejuar. Mas eu tenho uma palavra sobre a tua vida. Jeremias olhou, Jeremias capítulo de número 20, olhou para dentro de si, Samuel, e viu algo. Ele começou a dizer: Senhor, tu me iludiu, a promessa que tu fez não se cumpre. Aleluia. Aí Deus olhou para a cara de Jeremias. Olha só, Jeremias lá dizendo: poucas e boas
meus lábios. Senhor, eu queria até parar. Senhor, eu queria até parar de falar o teu nome. Eu já tinha decidido, mas foi como um fogo. Foi como um fogo ardendo dentro de mim. Foi como um fogo queimando nos meus ossos. E eu não pude mais conter. Aleluia! Eu quero profetizar sobre a tua vida. Esse fogo vai arder como ardeu em Jeremias. Queria largar, queria acabar com tudo. Mas Deus olhou e disse: vou depositar fogo. Vou aumentar o 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 fogo. Calai os teus. Ai, 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 ai. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, gente. É possível de montar. Eu estou me contendo aqui. Eu queria correr nessa casa. Aleluia. Mas isso é um sinal. Isso é um sinal. Qual é o sinal, Asi? É que a presença está aumentando. É que o fogo está acendendo. É que o fogo ainda está aceso. É que a presença de Deus está aumentando. Ai, eu quero profetizar a partir desse culto. A presença vai aumentar. O fogo vai aumentar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. E tem que encerrar. Oh, Jesus. Aleluia. Gente, tem gente que não valoriza o que Deus deu. Tem sacerdotes que não estão nem aí com o que Deus fez. Tem sacerdote que está no templo, gente, mas não está nem aí mais com a presença. Vou te dar 3 exemplos rápidos. Sacerdote Eli, só para me fechar. Sacerdote Eli tinha trono, tinha cadeira, mas já não carregava mais a presença. Tinha posição, gente, mas não carregava mais a chama dentro de si. Não tinha mais, gente, a presença na vida dele. Gente. A chama tinha sido. Era sacerdote, era sumo sacerdote. Cuidava do templo. Era quem tinha que ter a presença de Deus. Se era para Deus se manifestar, era pela vida de Eli. Se era para Deus se manifestar, gente, era na vida dele. Ele era quem Deus escolheu. Ele era o mais alto no escalão. Agora você vai ver. Ele já deixou de valorizar a presença. Não reprimiu seus filhos pela desobediência. Deixou de corrigir os filhos. E às vezes é assim, gente. Quando nós deixamos de fazer o que nós temos que fazer, a presença se vai. Ofni e Finés, o segundo tipo de sacerdote. Tem cargo, está no templo, mas se prostitui. Tem cargo, está no templo, usufrui das coisas, mas não está nem aí. Não está nem aí para se santificar. Não está nem aí para a presença de Deus. Estão mortos espirituais, mas continuam com seus cargos. Continuam fazendo o que tem que ser feito. Olha só. O que eles não podiam fazer, eles estavam fazendo. Ofni e Finés pecaram e continuavam da mesma maneira, sem se arrepender do que faziam. E por outro lado, Samuel, dentro do mesmo templo, na mesma geração que o pai Eli, na mesma geração que Ofni e Finés. Mas diz a Bíblia que Samuel orava ao Senhor. E Samuel ministrava perante o Senhor. E que o Senhor
falava com Samuel. Eu quero, aleluia, nessa noite profetizar sobre a tua vida. Tu não será mais Eli. Tu não será alguém omisso na obra de Deus. Tu não será aquele que observa, mas não corrige, que observa, mas não ajuda. Glória a Deus, aleluia. Mas tu serás Samuel, aquele que ora, aquele que busca. Se coloca de pé nessa noite. Porque Samuel orava, porque Samuel buscava, porque Samuel fazia diferente no meio de uma geração que fazia qualquer coisa. Sabe por quê? Porque Samuel entendeu a responsabilidade que carregava. E a partir de hoje, nesse momento, aleluia, feche os seus olhos aí, Senhor,